A primeira palavra que Jesus disse antes da sua morte, das 7 palavras de Jesus na cruz, a primeira palavra que Jesus disse antes da sua morte foi nada mais, nada menos que tenho sede. Gente, imagine você olhando para a cena, o sangue do corpo físico de Jesus ali sendo derramado, tanto na sua cabeça, com a coroa, nos seus lombos, nas suas costas, com chicotes. Gente, vendo a forma com que Jesus apanhou, quanto sangue ele perdeu. E ali ele fala, tenho sede. A primeira expressão de Jesus, tenho sede, denota a sua humanidade. Jesus também foi homem. Eu tenho uma mensagem baseada no escrito ali de os Hebreus, capítulo 4, verso 15, que diz assim, nós, porém, não temos um sumo sacerdote que não se compadece das nossas fraquezas. Ao contrário, nós temos um sumo sacerdote que foi homem como nós e sofreu as mesmas fraquezas. Todavia, no entanto, vírgula, ele não pecou. Gente, Jesus também era homem. Interessante que o salmista, o Salmo 69, verso 21, diz assim, por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. O Jesus tinha sede ao ponto deles pegarem uma esponja, colocarem vinagre e derem a Jesus, e nós sabemos que Jesus não bebeu dali, mas olha que interessante que ele disse, eu tenho sede. E o escritor aos Hebreus, com tamanha força e inspiração, ele diz, nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer, antes temos um que, como um homem, como nós, foi homem e sofreu as mesmas fraquezas, mas não pecou. Jesus também era homem. Como Deus, ele curava os enfermos. Como Deus, ele dava vista aos cegos, fazia os mudos falarem, os paralíticos andarem. Como Deus, ele ressuscitou a mortos. Como Deus, ele ele fez milagres, fazendo até mesmo, ele andou sobre o mar. Como Deus, ele fez multiplicação de pães e peixes. Como Deus, ele curou tantos enfermos, fez tantas proezas. Como Deus, ele perdoou o pecado. Mas como homem, ele tinha fome. Se como Deus, ele era o pão vivo que desceu do céu, como homem, ele tinha fome. Se como Deus, ele dizia, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, eu vos aliviarei. Como homem, ele dormia na polpa do barco. Ele dormia lá na cidade da mulher Sirofenícia, ali, mulher cananeia, e ali ela interrompendo ali o sono de Jesus. Como homem, ele tinha medo. Como homem, ele dizia, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Como homem, ele cirou ali, chicoteando, quebrando tudo no templo, mas não pecou. Como homem, ele disse, fala para aquela raposa, de maneira até um pouco irônica, se referindo a Herodes. Como homem, ele chorou quando viu Lázaro ali, morto, há 4 dias, mais de 3 dias. Jesus também foi homem. Este primeiro tópico, essa primeira palavra de Jesus na cruz, nos faz refletir a nossa humanidade. Entendendo, pois, que Jesus era homem. Que Jesus sofria e sofreu as mesmas paixões. Você que é jovem, que está assistindo, você sabia que Jesus também foi criança? Que Jesus também foi adolescente? Você sabia que Jesus também teve um momento da sua puberdade, teve um momento onde sua sexualidade foi aflorada pelas circunstâncias genéticas, onde ele vai se desenvolvendo fisicamente e o seu corpo físico deseja vontades? Você sabia que Jesus também tinha os seus momentos que não tinha aquele dia bom e agradável? Ele era humano como eu e como você. Só que o que o escritor aos Hebreus, no capítulo 4, no verso 15, diz que ele venceu todas as fraquezas.
Todas as vezes que você tiver uma fraqueza como homem, e quando eu digo homem, é mulher e homem, não é homem na questão da humanidade. Quando você pensar sobre isso, lembre-se que Jesus também foi homem e ele venceu a sua humanidade. E você também vai vencer. Por isso, ele mesmo, ele enviou o Consolador, ele enviou o Espírito Santo que nos ajuda a entender o Evangelho, que nos ilumina o caminho da palavra, que nos dá a compreensão de quem ele é, que nos dá a compreensão plena da sua verdade, que, de fato, ele nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, que ele nos ajuda nas nossas fraquezas, que ele nos dá o fruto do Espírito, tirando-nos as obras da carne, que gera em nós a salvação, para garantir ali a nossa comunhão com Deus e até mesmo interceder ao Pai, porque o próprio Paulo disse que nós nem sabemos orar como convém. O Espírito Santo que nos ajuda nas nossas fraquezas, o Espírito Santo, e nós lemos e entendemos que Jesus também foi homem. Se ele foi homem, tendo as mesmas fraquezas que eu e você, ele venceu, ele nos mostra que nós venceremos. Inclusive, essa compreensão de tenho sede, ela até mesmo vai contra o próprio gnosticismo, que no século II nasce ali e dizia que Jesus não era humano, não. E dizia que havia um conhecimento também oculto que era necessário para essa comunhão e tudo mais. Enfim, e esse texto, ele mostra que ele quebra qualquer pensamento contra a questão do Evangelho. No Evangelho, eu entendo que Jesus também foi homem. E como homem, ele venceu tudo, as afrontas, as perseguições, traições. Como homem, Jesus venceu a traição. Como homem, Jesus venceu os escárnios. Como homem, Jesus venceu o abandono, Jesus foi abandonado. Como homem, Jesus venceu as acusações falsas. Como homem, Jesus venceu pessoas que propriamente desacreditaram, até a sua família desacreditou dele. Como, inclusive, lá em Atos, é depois de Atos, depois do dia de Pentecostes, que os seus irmãos vão se converter. É depois do dia de Pentecostes, é no dia de Pentecostes, que aqueles judeus, eles choram e olham, nós crucificamos ele, nós fizemos tudo isso, crucificando Cristo, e olha como nós estamos hoje. É como homem que eu vejo que Jesus sofreu tudo que você possa imaginar. Tentaram matar, o perseguir, o abandonar, o trair, o negar, prometeram coisas, não acreditaram nele. Ele sofreu todas as questões das fraquezas humanas. Por que ele venceu? Para que você também vencesse. Ele te ajuda nas suas fraquezas. Tamo junto.